Bom dia a todos, eu me chamo Renata Campos, eu sou nutricionista, eu sou especialista em saúde perinatal pelo Programa de Residência Multiprofissional da Maternidade Escola da FRJ. Eu gostaria de agradecer o convite, de trazer aqui para vocês o meu trabalho de conclusão de residência e parabenizar toda a organização do evento por abordar mais uma vez esse tema tão atual e de grande relevância. O trabalho em questão ele foi intitulado Avaliação das práticas de terapia nutricional interal e parenteral em recém-nascidos de uma unidade neonatal. O trabalho de conclusão de residência ele foi apresentado na modalidade artigo no ano de 2018 e esse artigo foi recentemente publicado pelo periódico norte-americano Jornal de Medicina Materno-Fetal e Neonatal, no último dia 19 de novembro. Bom, começando a apresentação do artigo, a gente vai falar um pouco sobre o sujeito desse estudo, que foi o recém-nascido de risco. O recém-nascido de risco, em especial prematuro de baixo peso ao nascer, ele encontra-se mais propenso a desenvolver deficiências nutricionais em função de alguns fatores, como reservas nutricionais escassas, pois é justamente no terceiro trimestre de gestação onde acontece a formação dessas reservas nutricionais, elevada velocidade de crescimento, intenso catabolismo, distúrbios metabólicos como hipoglicemia, hipocalemia, imaturidade de diversos órgãos e sistemas que pode ocasionar hipotermia, desconforto respiratório precoce, hiperbilirrubinemia, comorbidades associadas a essa prematuridade ou esse baixo peso, e dificuldade em receber aporte nutricional adequadamente, tendo em vista que, na maioria das vezes, em função do quadro clínico da imaturidade, a alimentação por via oral ela é contraindicada nesses primeiros momentos. E pressupõe-se que a intensidade da deficiência nutricional ela seja inversamente proporcional à idade gestacional e ao peso nascer desse bebê. Nesse contexto, a terapia nutricional em neonatologia ela é recomendada para o recém-nascido que, em função da sua idade gestacional ou quadro clínico, ele não possui condições de atingir as necessidades nutricionais por via oral, ou quando essa, como dito, não é indicada. Então, ela deve ser feita de forma individualizada, de acordo com a fase de crescimento, as condições clínicas desse bebê, o estado nutricional, sempre respeitando a segurança e a tolerância alimentar. E essa terapia nutricional ela tem como objetivos a promoção de ganho ponderal e ou minimizar perdas, proporcionar crescimento e desenvolvimento adequados, evitar balanços energéticos e nitrogenados negativos e prevenir complicações futuras. Sendo assim, é recomendada a introdução precoce da nutrição enteral trófica ou mínima, desde que o trato gastrointestinal esteja funcionante, preferencialmente com leite materno, associada ou não à nutrição parenteral quando essa for indicada, até que se obtenha um aporte nutricional enteral adequado. Contextualizando, a NET, que é a nutrição enteral trófica ou mínima, ela consiste na administração de pequenos volumes de dieta de leite materno preferencialmente, sem o objetivo de nutrir, e sim estimular a secreção de enzimas e hormônios, promover trofismo, evitar translocação bacteriana, acelerar a maturação intestinal e evitar atrofia intestinal. Então, partindo para os objetivos, considerando a importância da adequada implementação e acompanhamento da terapia nutricional enteral no recém-nascido de risco e procurando também contribuir com os esforços para melhorar as práticas do serviço, esse estudo ele teve como objetivo geral avaliar as práticas de terapia nutricional enteral e parenteral em recém-nascidos da unidade de terapia intensiva neonatal da maternidade escola e também verificar a relação entre o peso ao nascer desses bebês com essas práticas de terapia nutricional. Partindo para a metodologia, o estudo foi do tipo observacional, longitudinal, retrospectivo. O método de amostragem escolhido foi o não probabilístico, sendo incluído todos os recém-nascidos internados na UTI neonatal no ano de 2016. A coleta dos dados foram feitas através de consultas prontuárias dos recém-nascidos. Em relação aos critérios de elegibilidade, foram incluídos recém-nascidos com tempo de permanência na UTI igual ou superior a 3 dias em terapia nutricional enteral ou parenteral, e foram excluídas reinternações, presença de malformações congênitas graves, cromossomopatias e síndromes genéticas. As variáveis do estudo foram as seguintes:
As independentes foram antropométricas, como peso, comprimento, perímetro cefálico, a classificação do estado nutricional ao nascer, o tempo para recuperação de peso ao nascer e a adequação do estado nutricional na alta. Sociodemográficos e clínicos, como sexo, idade gestacional ao nascer, Apgar no primeiro e quinto minuto e a idade gestacional do recém-nascido ao nascer. E as variáveis dependentes foi tempo de permanência na UTI, tempo de suporte ventilatório, tempo para o início da nutrição parenteral, o tempo dessa duração parenteral em dias, o tempo para início da nutrição enteral, tempo para atingir a nutrição enteral plena, complicações relacionadas a essa nutrição parenteral e enteral e o tipo de dieta, tanto no início da nutrição enteral trófica como no momento da alta. Para análise estatística dos dados, foi utilizado o programa SPSS para Windows na versão 23. Foram feitos média desvio padrão na análise exploratória dos dados e análise de variância ANOVA para testar a comparação da diferença entre as médias das variáveis desfecho segundo a categoria de peso ao nascer. Em relação às questões éticas, a pesquisa foi conduzida segundo a Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, que dita as diretrizes e normas de pesquisa envolvendo seres humanos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Maternidade Escola da FRJ sobre o parecer de número abaixo, e foi utilizado também o termo de compromisso da utilização de dados. Chegamos então aos resultados de discussão do artigo. Foram solicitados ao setor de arquivo médico 206 prontuários potencialmente elegíveis. Destes, 91 não possuíam os registros corretamente ou não foram encontrados. 50 prontuários foram excluídos segundo os critérios de elegibilidade, sendo assim, ao final, foram incluídos no estudo 65 prontuários. Quanto à caracterização dos recém-nascidos incluídos no estudo, no que diz respeito a características clínicas e antropométricas, nós obtivemos os seguintes achados. 73,8% da amostra foi composta por recém-nascidos pré-termo, sendo a idade gestacional média ao nascer de 33 semanas, o que caracteriza uma prematuridade moderada. 81,53% da amostra correspondia a recém-nascidos com baixo peso ao nascer. Em relação à classificação do estado nutricional ao nascer, 80% foram adequados para a idade gestacional, 9,2% pequenos para a idade gestacional e 10,8% grandes para a idade gestacional. Nós tivemos também outros achados, como predominância do sexo feminino, gestação múltipla de 3,8% e 79,7% de adequação do estado nutricional no momento da alta. Em relação à avaliação do peso ao nascer segundo a idade gestacional de nascimento, um estudo feito por Abranches e colaboradores em 2017 encontrou um maior percentual de recém-nascidos classificados como pequenos para a idade gestacional quando comparado aos nossos resultados. Foi 29,5% versus 9,2%. Essa diferença ela pode estar associada pelo fato do estudo de Abranches ter utilizado a curva de Fenton e Kim para avaliação do estado nutricional ao nascer, enquanto o nosso estudo utilizou o Intergrowth, que ele consiste num consórcio internacional de crescimento fetal e neonatal para o século XXI, e ele se dedica a melhorar a saúde perinatal global e, dentre outras ações, ele propõe protocolos de terapia e avaliação nutricional. A próxima tabela, ela diz respeito às práticas de terapia nutricional enteral e parenteral nos recém-nascidos da unidade neonatal. De cara, a gente já pôde perceber que 100% desses recém-nascidos, em algum momento da internação, fizeram uso de nutrição enteral, o que pode ser visto através do N de 65, que foi o número da amostra. Em relação às práticas de terapia nutricional parenteral, o tempo médio para início da nutrição parenteral foi de 61 horas e o tempo de utilização da nutrição parenteral foi de 8,3 dias. A literatura recomenda que o início dessa nutrição parenteral em recém-nascidos abaixo de 1.500 gramas seja feito no primeiro dia de vida, e quanto menor o peso e a idade gestacional do recém-nascido, mais precoce deve ser essa indicação. Embora nossa média tenha sido superior, ao avaliar de acordo com o peso de nascimento, a gente pôde verificar que nos recém-nascidos com peso abaixo de 1.500 gramas,
A iniciação da nutrição parenteral foi feita com 24 horas de vida, o que está de acordo com o proposto na literatura. Em contrapartida, num estudo conduzido por Valete e colaboradores de 2009, a média do início da nutrição parenteral nesses recém-nascidos com baixo peso, com peso abaixo de 1.500, foi de 2,8 dias. Em relação à nutrição enteral, a gente pôde observar o tempo médio para início da terapia nutricional enteral de 24 horas e o tempo médio para atingir o aporte pleno de 10 dias. A introdução precoce da nutrição enteral, ou seja, quando é feita no prazo de 24 a 48 horas, ela tem sido associada a menores taxas de complicações infecciosas e a um menor tempo de permanência na UTI. Além disso, o alcance da dieta plena até o 10º dia de vida diminui muito o risco de desnutrição e intercorrências clínicas graves. Em relação ao tipo de dieta utilizada no início da terapia nutricional enteral, a gente pôde observar que 49,2% dos casos foi utilizado fórmula infantil industrializada, enquanto 50,8% da amostra foi utilizado leite humano mais fórmula infantil. Nos estudos conduzidos por Queiroz e Soares de 2009 e Abdala e colaboradores de 2013, a gente pôde perceber que 100% dessa implementação da terapia nutricional enteral ela foi feita com leite humano ou cru da própria mãe ou pasteurizado proveniente do banco de leite humano. A importância e os benefícios do leite humano já estão bem estabelecidos na literatura, como maturação do trato gastrointestinal, um menor risco de enterocolite necrosante, menor risco de sepse, a questão do neurodesenvolvimento, né? Então, a primeira escolha para início da nutrição em lactentes, tanto a termo quanto pré-termo, é sempre o leite humano cru da própria mãe e, quando não é possível, é recomendado o leite humano pasteurizado. Em relação ao tipo de dieta encontrado no momento da alta da unidade neonatal, a gente pôde perceber uma predominância do aleitamento misto, correspondendo a 55,4%, enquanto 36,9% da amostra estava com aleitamento infantil com fórmula artificial no momento da alta e apenas uma minoria, correspondendo a 7,7%, encontrava-se em aleitamento materno exclusivo no momento da alta da unidade neonatal. Um estudo realizado em Minas Gerais encontrou, no momento da alta hospitalar, o predomínio de 74,3% de aleitamento materno, com orientação para complementação com fórmula apenas se necessário, 8,6% em aleitamento artificial exclusivo e 13,1% no momento da alta de aleitamento materno exclusivo. Comparando com os nossos resultados, a gente pôde observar que o nosso estudo apresentou resultados insatisfatórios para o uso do leite humano, tanto no início da terapia nutricional enteral, quanto no momento da alta. Como justificativa para esses resultados obtidos, a gente pôde perceber que, embora a unidade possua banco de leite humano, o processo de pasteurização do leite humano ainda está em processo de instituição. E a gente acredita que com a pasteurização, juntamente com o protocolo de colostoterapia que estava para ser instituído, o fortalecimento das ações de apoio ao aleitamento materno, voltado especialmente para esse grupo, possa contribuir para o aumento da oferta de leite humano e das taxas de amamentação para os recém-nascidos internados na UTI neonatal. A última tabela do nosso estudo, ela diz respeito à avaliação dos desfechos clínicos e das práticas de terapia nutricional segundo a faixa de peso ao nascer, e ela apresenta a comparação desses desfechos e das práticas em relação a essas 3 faixas de peso ao nascer descritas, abaixo de 1.500 gramas, entre 1.500 e 2.500 e acima de 2.500. A gente pode observar que houve diferença estatística em todas as variáveis analisadas, através do valor de P. E quando a gente vai verificar aonde está essa diferença estatística, a gente pode perceber que há uma maior vulnerabilidade por parte dos recém-nascidos com um peso de nascimento abaixo de 1.500 gramas, o que pode ser visto através de um maior tempo de internação em dias, um maior tempo de suporte ventilatório, um maior tempo para início da dieta enteral em horas
e o maior tempo para alcance da nutrição enteral plena. A gente pode observar também essa vulnerabilidade na questão a variação do ganho de peso em relação ao momento do nascimento e da alta, que foi menor em relação aos dois outros grupos, entre 1.500 e 2.500 gramas. Como dito anteriormente, a gente pode observar também que a introdução do início da nutrição parenteral, ela se deu mais precocemente nesse grupo mais vulnerável, em torno de 24 horas, estando dentro do que é proposto pela literatura. Então, a gente pôde perceber que houve uma correlação entre aqueles recém-nascidos abaixo de 1.500 gramas com desfechos desfavoráveis, e esses resultados eles corroboram com estudos descritivos feitos por Valete e colaboradores e Queiroz e Soares. Os recém-nascidos com muito baixo peso ao nascer, eles apresentaram uma menor variação de peso desde o momento do nascimento até a alta. E estudos propõem que esses bebês eles apresentam uma velocidade de crescimento abaixo da esperada em função do seu hipermetabolismo, culminando assim em um crescimento extrauterino restrito. Em relação à via de administração da terapia nutricional enteral, a gente pôde observar uma predominância do catéter orogástrico, correspondendo a 98,5% dos casos. Em relação ao regime de infusão, 100% dos pacientes foi utilizado o método intermitente, não sendo observado nenhum com infusão contínua. O método de administração da dieta foi 93,8% gavagem simples, que é o método gravitacional, sendo que em 6,2% desses recém-nascidos foi necessário alterar a forma de administração para a bomba infusora no decorrer da internação. E no nosso estudo não foi observado nenhuma complicação relacionada à nutrição parenteral. A suspensão da mesma, em todos os casos, se deu em função da progressão do aporte nutricional enteral. Então, com os dados achados, a gente pode perceber que quanto à via, ao método e ao regime de infusão do nosso estudo, a gente pode ressaltar que eles estão dentro da recomendação. O catéter orogástrico, ele é preferível, tendo em vista que o catéter nasal ele prejudica a ventilação e a frequência respiratória, sendo mais utilizado quando se inicia o estímulo de sucção nutritiva. E como a gente viu anteriormente, na maioria dos casos, esses bebezinhos, por conta da fragilidade, da maturidade, eles ainda não estão aptos a receber nutrição via oral. A administração intermitente, o posicionamento gástrico e o método gravitacional da dieta, eles também são preferíveis por serem mais fisiológicos e estarem associados à liberação normal de hormônios que irão auxiliar na maturação e no desenvolvimento gastrointestinal desse bebê, proporcionando assim o ganho de peso e uma alta hospitalar precoce. Com isso, a gente pôde concluir que grande parte das práticas de terapia nutricional na instituição vão de encontro ao proposto na literatura. A gente viu também que os resultados revelaram uma maior vulnerabilidade até esperada, por parte dos recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer, ou seja, aqueles com peso inferior a 1.500 gramas sendo correlacionado com desfechos clínicos desfavoráveis. A gente encontrou também taxas de aleitamento materno aquém do recomendado, tanto no momento da introdução da terapia nutricional, quanto no momento da alta da unidade hospitalar, da unidade neonatal. E a gente pode correlacionar esse dado ao fato de que, apesar da unidade ter um banco de leite humano, não possui o processo de pasteurização, então funciona mais como uma sala de coleta de leite humano, onde o leite humano cru ele vai da mãe para o seu próprio bebê. Provavelmente, se já tivesse sido implementado esse processo de pasteurização, grande parte dos recém-nascidos da unidade neonatal seriam beneficiados pelo leite materno. Então, para contornar essa situação, a gente também pode enfatizar o fortalecimento das ações de apoio, de promoção e de proteção ao aleitamento materno nesse grupo como um todo, não só focado na unidade neonatal, mas também focado na nutriz, na mulher. A gente tem visto cada vez mais na literatura ações voltadas para esse grupo, porque a gente sabe que tem várias questões envolvidas, o tempo de internação prolongado, questões psicológicas que a gente sabe que está diretamente relacionado com a produção de leite, então faz-se necessária a atenção em toda essa rede de apoio, tanto do bebê quanto da mulher.
É isso, gente. Eu deixo aqui com vocês as referências e o meu agradecimento. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e até uma próxima oportunidade. Oi, eu sou a Verônica, fui enfermeira residente na maternidade escola de 2017 a 2019 e eu vou apresentar aqui o meu trabalho de conclusão da residência. O meu trabalho foi sobre o conhecimento da equipe multiprofissional de saúde sobre o método Canguru e minha orientadora foi a enfermeira mestre Daniele Lemos Querido. Então, sabe-se que entre 10 e 11% de todos os nascimentos no mundo são prematuros, gerando mais de 1/3 das mortes neonatais, principalmente quando associadas ao baixo peso ao nascer, que é o peso inferior a 2.500 gramas. Então, os profissionais de saúde, eles precisam estar atentos às especificidades de se trabalhar com recém-nascidos prematuros ou de baixo peso. E aí, o cuidado individualizado, contingente, ele é indispensável e vem sendo preconizado pelas políticas públicas. Foi nessa perspectiva que nasceu o método Canguru, que foi idealizado inicialmente na Colômbia e foi incorporado como uma política pública de saúde no Brasil. O método Canguru é um modelo de atenção perinatal voltado para a atenção qualificada, humanizada, que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido e à sua família. Faz parte do método Canguru contato pele a pele, amamentação frequente e exclusiva, alta hospitalar precoce, constituindo uma alternativa efetiva e segura ao cuidado neonatal convencional para esses recém-nascidos de baixo peso. O método Canguru foi desenvolvido para ser aplicado em 3 etapas e a mudança de uma etapa para outra vai depender da melhora do recém-nascido. Nas 3 etapas, o cuidado ao recém-nascido e família envolve um conjunto de ações que buscam acolher os pais, permitir o envolvimento deles no processo terapêutico dos filhos, incentivá-los ao toque precoce, com evolução até a posição canguru, e inserir os pais nos cuidados e promover o início da formação de vínculo. Após alguns anos de implantação do método Canguru, é necessário verificar se as ações preconizadas estão sendo praticadas nas maternidades. Dessa forma, o meu estudo teve como objetivo analisar o conhecimento da equipe multiprofissional de uma unidade neonatal sobre as práticas assistenciais associadas ao método Canguru, com a possibilidade de identificar lacunas que pudessem ser preenchidas com treinamento adequado, em conformidade com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Foi uma pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu de abril a agosto de 2018, na unidade neonatal de uma maternidade do Rio de Janeiro. Como critérios de inclusão, profissionais da unidade neonatal envolvidos no cuidado ao recém-nascido e família. Como critérios de exclusão, profissionais residentes, profissionais de férias ou licença, os profissionais envolvidos na elaboração do instrumento de coleta de dados. Por quê? O instrumento de coleta que eu utilizei, ele foi validado em um estudo anterior e os profissionais que validaram esse instrumento, alguns deles trabalham nessa unidade neonatal, então foram excluídos do estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e atendeu às exigências éticas da Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. A amostra foi constituída no total de 77 profissionais de saúde que aceitaram participar após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, e a análise dos resultados foi através do software SPSS Statistics. Esse então foi o instrumento que eu utilizei para avaliar o conhecimento da equipe. Então ele fala sobre as práticas relacionadas ao método Canguru, e pede para o profissional, considerando seu conhecimento, assinalar um X, em apenas uma das alternativas de resposta. Então ele usa uma escala de Likert que vai de discordo totalmente, que é um 1, a concordo totalmente, que é o 5, para cada alternativa, para cada frase. Então tem perguntas sobre as funções da equipe, vantagens do método, sobre a primeira etapa do método Canguru, que se inicia no pré-natal, sobre a segunda etapa do método Canguru,
que é com relação à posição canguru, e sobre a terceira etapa, que é a alta, né, após a alta hospitalar. Aí embaixo a gente tem umas perguntas de caracterização dos profissionais. Tempo de atuação na área, formação profissional máxima, categoria, na unidade, sexo e idade. Com relação aos resultados, nós tivemos uma maioria do sexo feminino, com idade entre 30 e 49 anos. O tempo de atuação na área ficou entre mais de 10 anos e entre 6 e 10 anos. E com relação ao tempo de atuação, é importante destacar que o cenário da pesquisa foi um hospital federal, onde grande parte dos profissionais são servidores públicos, portanto possuem estabilidade de emprego, e isso pode explicar a grande parcela de profissionais que atuam há mais tempo na área. A maioria dos entrevistados eram técnicos de enfermagem, seguidos de médicos, e com relação à formação acadêmica, nós tivemos uma grande parcela que tem pós-graduação. E a gente tem que lembrar que muitos técnicos de enfermagem, eles são graduados ou em enfermagem ou em outras áreas e possuem também pós-graduação. Então isso pode explicar esse grande número. Com relação ao conhecimento dos profissionais de saúde sobre a população atendida no método canguru, a gente destaca que 78% concordaram que gestantes de risco para o nascimento de crianças de baixo peso fazem parte da população, porém 10,4% discordaram e 10,4% não concordaram nem discordaram. Então a gente teve uma parcela que ainda tem dúvidas quanto à participação das gestantes como população atendida pelo método, sendo necessário reforçar aos profissionais que o início da atenção adequada ao recém-nascido antecede o período do nascimento. Então, durante o pré-natal, é possível identificar mulheres com maior risco de terem recém-nascidos de baixo peso. Então, para elas devem ser oferecidas informações sobre cuidados específicos e humanizados. Além disso, nessas situações, é recomendável encaminhar a gestante para os cuidados de referência, uma vez que essa é a maneira mais segura de atenção. A tabela 1 é sobre o conhecimento dos profissionais de saúde sobre as vantagens do método. Então, os profissionais reconhecem que o método canguru tem como uma de suas vantagens o estímulo ao aleitamento materno. Um estudo recente sobre a aplicabilidade das ações preconizadas pelo método verificou um resultado semelhante, então a maioria dos entrevistados afirmaram que o incentivo ao aleitamento materno era realizado como rotina no serviço, mas não relacionava essa prática ao método canguru e sim à iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então a gente precisa reforçar junto à equipe o papel que o método canguru desempenha nesse processo, porque a amamentação tem início muito antes do neonato ter condições de mamar diretamente no peito. É um processo que se inicia no acolhimento da família dentro da UTI neonatal, propiciando condições para a mãe permanecer junto ao recém-nascido e iniciar o contato pele a pele precoce, os cuidados com o filho, a extração manual do leite e a alimentação do bebê. Com relação ao conhecimento dos profissionais de saúde sobre as funções da equipe no método canguru, a maioria concordou totalmente que é função da equipe encorajar o aleitamento materno, nenhum profissional discordou dessa afirmativa, então a gente nota que a equipe compreende a importância do seu papel no sucesso da amamentação de uma mãe e de um bebê que estão inseridos no método canguru, o que facilita a integração do trabalho e estimula a prática dos profissionais em prol da amamentação. Já com relação às atividades recreativas para a mãe durante a internação hospitalar, a gente vê que alguns profissionais discordaram, que é função da equipe desenvolver essas atividades. Porém, é importante esclarecer a equipe que a garantia de outros espaços e de atividades que favoreçam a permanência da mãe no hospital contribui para sua melhor ambientação. Então, criar oficinas de trabalhos manuais, atividades práticas ou de discussões que possibilitem a troca de experiências entre o grupo de mães participantes do método canguru é sempre indicada. Com relação ao conhecimento dos profissionais de saúde sobre a primeira etapa do método canguru, a gente vê que a maioria concordou com as afirmativas, nenhum profissional discordou da necessidade de diminuir os estímulos ambientais na UTI neonatal,
Contudo, um pequeno percentual discordou das garantias para a permanência hospitalar da puérpera. Então, 10,4% discordaram da permanência, pelo menos nos primeiros 5 dias, e 16,9% discordaram que é necessário assegurar a permanência durante a primeira etapa com auxílio transporte e refeições. Uma pesquisa recente verificou que 97% dos entrevistados profissionais de uma UTI neonatal preocupam-se em diminuir sons, luzes entendidos como prejudiciais ao conforto do recém-nascido. Então, os profissionais entendem a importância de diminuir esses estímulos ambientais. E ainda sobre a primeira etapa, está na portaria do Ministério da Saúde que é preconizado que seja assegurado à puérpera a permanência na unidade hospitalar, pelo menos nos primeiros 5 dias, oferecendo o suporte assistencial necessário, auxílio transporte para vinda diária à unidade, refeições durante a permanência na unidade, assento adequado para permanência ao lado do bebê e espaço que permita o seu descanso, atividades complementares que contribuam para a melhor ambientação desenvolvidas pela equipe e por voluntários. Quanto ao conhecimento sobre a segunda etapa do método Canguru, a gente vê que a maioria dos profissionais concordou com as afirmativas apresentadas, apenas 9,1% dos profissionais discordaram dos critérios de elegibilidade do bebê, e dentre esses a maior parte eram técnicos de enfermagem. E a gente vê também que a maioria dos profissionais sabe que é permitido à mãe o afastamento temporário da unidade hospitalar de acordo com as suas necessidades, porém 10,4% discordaram. Então, quanto aos critérios de elegibilidade do recém-nascido para a segunda etapa, um estudo que foi realizado em São Paulo e que teve o objetivo de descrever o número de períodos que os prematuros estiveram em posição canguru durante a internação, evidenciou que o início da posição canguru se deu tardiamente na população analisada, principalmente naqueles com menor peso de nascimento. Então, segundo os autores, esse dado reflete uma lacuna na prática do método Canguru para essa população e pode estar relacionada à falta de treinamento e à insegurança dos profissionais de saúde, porque ficam com receio de que ocorra alteração de sinais vitais, mobilização de catéteres, extubação acidental ou perda de acesso venoso. Em outro estudo recente, realizado com técnicos de enfermagem sobre o método Canguru, diversos participantes disseram não lembrar os critérios para a segunda etapa do método, pois haviam realizado o curso há mais de 2 anos. Então, a gente também viu aqui nesse estudo que a maioria das respostas foi de técnicos de enfermagem, que discordaram dos critérios de elegibilidade, e aí a gente percebe a necessidade de treinamento constante para que esse conhecimento se torne intrínseco às equipes que atuam no método Canguru. Porém, mais que isso, a gente vê a necessidade de se rever a aplicabilidade prática nas unidades de saúde. Quanto ao afastamento temporário da unidade hospitalar de acordo com as suas necessidades, o mesmo estudo verificou que quanto maior o número de gestações da mãe, menor foi o número de períodos em que o bebê esteve em posição canguru, o que pode estar relacionado à atenção e aos cuidados que a mãe precisa dedicar também aos outros filhos que estão em casa. Então, faz parte de uma atenção humanizada à família compreender essas necessidades, apoiar a mãe e tentar, junto com ela e com os outros familiares, encontrar soluções mais flexíveis para que ela consiga conciliar seu papel no cuidado ao bebê hospitalizado com seu papel dentro do contexto familiar. Então, pode-se avaliar com a mãe, por exemplo, a possibilidade de ela passar uma noite em casa e de convidar alguém, outro familiar significativo para permanecer com o filho. Mas a gente ressalta que a posição canguru deve ser utilizada somente com os pais. Com relação ao conhecimento dos profissionais sobre a terceira etapa do método Canguru, a maioria das respostas foi concordante com as afirmativas, mas houve maior discordância no que diz respeito ao peso do recém-nascido para ingressar na terceira etapa. Também é possível notar que a maioria dos profissionais sabe que é necessário, na terceira etapa, que o recém-nascido esteja de preferência em aleitamento materno exclusivo. Então, a terceira etapa do método Canguru é a alta hospitalar, E
E o peso mínimo do recém-nascido, que é 1.600 gramas, chamou atenção, foi um ponto que chamou atenção pelo número de discordâncias. É necessário, então, buscar entender os motivos da discordância e reforçar junto aos profissionais essa orientação, enfatizando que 1.600 gramas é o peso mínimo necessário para ingressar na terceira etapa e não o peso estipulado. Um estudo realizado em uma maternidade do Nordeste do Brasil, com 137 recém-nascidos prematuros, constatou que a alta hospitalar ocorreu com média de peso de 1.780 gramas e 94,9% dos recém-nascidos em aleitamento materno, sendo exclusivo em 56,2% da amostra. O aleitamento materno exclusivo deve ser trabalhado junto à mãe intensamente durante as 2 primeiras etapas e o recém-nascido, salvo algumas condições especiais, deve estar sugando o seio materno exclusivamente durante a sua passagem para a terceira etapa do método. Apesar disso, uma pesquisa recente demonstrou que, apesar dos conhecidos benefícios do aleitamento materno exclusivo, principalmente para os prematuros, sua prevalência na alta hospitalar foi muito baixa na amostra estudada, mesmo com a utilização do método canguru no hospital onde foi realizado o estudo. A falta de suporte e de promoção do aleitamento materno pela equipe de saúde foram apontados como possíveis fatores contribuintes para essa baixa prevalência. Então, a gente ressalta que as intervenções da equipe são fundamentais no que se refere à manutenção da lactação, enquanto o bebê não está apto a alimentar-se por via oral, assim como o oferecimento de orientações, incentivo e manejo clínico da amamentação. A norma de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso recomenda que periodicamente sejam realizados nos serviços de saúde avaliações, estando dentre os critérios o desempenho da equipe. Assim, ao avaliar o conhecimento de uma equipe, é possível indiretamente avaliar o desempenho da mesma. Nesse estudo, a equipe de profissionais de saúde da UTI-NEO apresentou conhecimento sobre a população atendida no método, suas vantagens, as funções da equipe e as especificidades de cada etapa. Mas algumas situações pontuais ainda foram divergentes e devem ser discutidas em programas de educação permanente para que todos possam compreender a complexidade do método. Ficou clara a necessidade de reforçar junto à equipe que o método canguru abrange desde as gestantes de risco para nascimento pré-termo ou baixo peso, até as puérperas internadas em enfermaria canguru, que necessitam de um olhar humanizado da equipe para suas necessidades. Por fim, foi possível perceber que a equipe de saúde entende o seu papel e importância na promoção do aleitamento materno, um dos pilares do método canguru, mas a literatura tem apontado para um resultado abaixo do esperado no que se refere ao aleitamento materno exclusivo após a alta hospitalar. Dessa forma, é necessário que mais estudos sejam realizados a fim de investigar como tem se desenvolvido na prática a promoção do aleitamento materno na unidade neonatal e quais as dificuldades que as equipes vivenciam para que, então, a partir de um diagnóstico situacional, os gestores possam pensar em estratégias mais eficazes para alcançar o resultado desejado. Essas foram as referências que eu utilizei no trabalho. Obrigada. Boa tarde, eu me chamo Jéssica, eu sou psicóloga clínica e hospitalar e ex-residente da maternidade escola. E esse ano eu fui convidada a revisitar um trabalho que eu desenvolvi na época da residência, um trabalho de TCC, junto com a professora Ana Cunha e com a Luciana Monteiro, que na época era minha preceptora da residência. E é um trabalho que a gente vai desenvolver dentro da UTI neonatal, mais especificamente com a equipe de neonatologista da UTI, para falar sobre a percepção deles, sobre a importância deles, sobre como eles se veem no exercício de uma função que é de favorecimento do vínculo mãe-bebê, Como que isso se coloca e como eles se veem fazendo parte disso. E por que falar desse tema, Por que é importante um estudo sobre isso? A gente sabe que a UTI é um ambiente altamente técnico, altamente tecnológico.
em que o que está em jogo é a vida desse bebê, né? É fazer com que esse corpo sobreviva. Talvez o grande objetivo da UTI neonatal seja esse, né? Seja de garantir que esse corpo viva, que esse bebê possa ir para casa junto com essa família. E que é a demanda da família, inclusive, né? O fato é que tem um outro cuidado que não pode ser deixado de lado. Não adianta a gente garantir a sobrevivência desse corpo desse bebê se a gente não está atento também a um outro tipo de pele, a pele psíquica, né? A como esse bebê vai ser colocado no mundo, vai ser visto no mundo, como que esse bebê vai vir a se relacionar com as pessoas. E nisso tem uma importância que é a relação que ele vai estabelecendo com essa família, ou seja, a relação que essa família consegue estabelecer com esse bebê dentro da UTI neonatal, apesar de todas as adversidades que envolvem o nascimento prematuro. A gente sabe que o nascimento prematuro, ele vem com uma frustração muito grande e com uma falta de preparo até desses pais a esse lugar do exercício da paternidade e da maternidade, né? Se a gente diz que 9 meses são importantes para esse bebê, né, para esse bebê ser gerado, para chegar ao mundo com alguma condição, esses 9 meses também são importantes para um preparo de um enxoval ali psicológico, emocional para dar conta da chegada desse bebê, né? Então os pais preparam um lugar para esse bebê. Quando a gente está falando de um nascimento prematuro, isso se rompe antes da hora, quase sempre muito inesperado. E aí fica difícil, né? Fica difícil eu conseguir projetar sobre esse bebê os planos que eu tinha antes. Fica difícil eu conseguir projetar o lugar que eu havia planejado para ele anteriormente. Muitas vezes, gente, quando a gente está falando de um prematuro muito pequeno, por exemplo, é comum que a gente escute dos pais que esse bebê não parece com ninguém da família, né? Então você pergunta, lembra alguém? Tem algum traço, né? O que vai aparecer muitas vezes é que ainda não tem carinho de ninguém, né? Então, olha que difícil, né? Olhar para o seu filho e não conseguir ver nada nele que diga para você que ele é da sua família, né? Que ele é seu filho também. Então, existe um lugar difícil aí, né? No que se vê e no que eu vou conseguir exercer de maternidade e paternidade. Porque olha só, se o meu bebê é muito pequeno, ele tá na incubadora, no primeiro momento eu não vou conseguir pegar ele no colo, eu não vou conseguir botar ele no peito, eu não vou conseguir ministrar uma dieta para ele, eu não vou conseguir ter um contato com esse bebê, que é o que eu vou entendendo como sendo da maternidade e da paternidade. Ou seja, o que tem importância dentro da UTI neonatal é esse cuidado técnico, é esse cuidado da equipe, é essa assistência. E olha só como vem, né? Vem também num lugar de que eles sabem mais do meu próprio filho do que eu, né? Nesse momento, eu não sei nada, assim, né? Quem vai saber, quem vai me dizer do meu filho num primeiro momento é a equipe médica, a equipe técnica, a equipe de enfermagem, essa equipe que está envolta com a assistência desse bebê. E aí o neonatologista, ele tem um lugar muito importante, né? Assim, digo que toda equipe tem uma função no favorecimento do vínculo. Toda equipe tem uma função para que os pais consigam exercer esse cuidado, né? Tem sua função ali, né? De ajudar esses pais a continuarem imaginando coisas para esse filho, continuarem investindo nesse filho, continuarem produzindo um lugar para essa criança dentro da família, apesar de todas essas adversidades que vão se colocando. E o neonatologista, ele tem uma função muito importante aí, né? Porque é ele que vai portar as notícias, é ele que vai portar um conhecimento sobre qual é o futuro do meu filho, em alguma medida, né? Dentro de uma internação em que o grande questionamento é o que eu posso esperar dessa criança? Porque antes eu tinha um monte de plano do que eu podia esperar. O que eu posso esperar dessa criança agora? E é um neonatologista que, em alguma medida, vai me dando um certo norte do que é que eu posso ir esperando dessa criança também, no meio de todo o quadro clínico dele. A forma como esse neonatologista ele vai olhar para essa criança, ele vai dizer dessa criança, portanto, vai ter uma interferência na forma como essa família também vai conseguir olhar e ver esse bebê. E aí, pensando nisso, olha só do que a gente está dizendo, é que é um cuidado com o primeiro objetivo, que é salvar a pele desse bebê, esse corpo, mas que é também salvar essa relação e permitir que, por meio disso, né,
essa criança tenha um lugar a ser investida e consiga vir a se portar no mundo, consiga vir a se relacionar com o outro, né? A forma como essa relação vai se dando vai ter interferências nesse desenvolvimento futuro dessa criança. E é pensando nisso que a gente vai escutar os neonatologistas, né? E a gente faz uma pesquisa nessa época com 16 neonatologistas, que eram os neonatologistas do período diurno, né? Então aqueles que tinham mais contato de fato com essas famílias, com esses pais. A gente vai escutar eles individualmente, com uma entrevista que é semi-estruturada, que é para entender um pouco o que é que eles entendem como a função deles na relação da mãe com o bebê, do pai com o bebê. Como que eles fazem o atendimento, né? Como que eles fazem na prática esse atendimento, o que eles entendem como importante ou não durante o atendimento deles com essas famílias. E como que eles percebem os efeitos desse atendimento deles, né? E por meio disso a gente vai chegando em uma percepção do neonatologista de que ele tem sim uma função importante nesse vínculo que se coloca. A primeira coisa que eles vão dizer é que, olha, a nossa importância aqui dentro é dentro da comunicação, é da notícia, né? Isso cabe totalmente ao neonatologista. Mas também cabe ao neonatologista favorecer esse vínculo, né? Viabilizar que ele ocorra. O fato é que, majoritariamente, a equipe de neonatologia vai perceber que esse vínculo é favorecido de modo muito prático, né? Então, eu posso favorecer o vínculo permitindo que essa mãe pegue esse bebê no colo, ou permitindo que ela segure uma seringuinha de um leite que vai ser ministrado para esse bebê, né? Viabilizar o máximo possível um saber dessa mãe sobre esse bebê, né? Então, é fazer com que eles tenham algum contato, por essa via garantir, né, que essa relação vá se estabelecendo, vá se possibilitando ela dentro da internação de UTI neonatal. Então, majoritariamente, a gente vai falar disso, assim. 5 dos neonatologistas, eles vão dizer pra gente, olha, a comunicação ela é importante para isso. A forma como a gente fala com esses pais, como a gente se comunica, isso vai interferir nesse vínculo. Prestem atenção, né? Isso não significa, gente, que a equipe não tenha um cuidado, uma assistência sensível a esses pais, tá? Majoritariamente, eles falam de uma sensibilidade muito grande à experiência do que essas famílias estão passando, né? Eles reconhecem as dificuldades da UTI, eles vão dizer, é importante que a gente vá acolhendo e minimizando em alguma medida esse sofrimento que se coloca. Mas são só 5 que vão notar diretamente o quão, né, esse acolhimento sensível ele vai ter uma interferência no vínculo, né? Então a equipe tem uma assistência de uma sensibilidade, mas só essa parte vai dizer, olha, tem isso. E ainda assim, a gente vai pensar, tá, então existe um exercício que é um exercício de uma função que é com vínculo, existe um cuidado que eu tenho que ter com isso, eu tenho um atendimento sensível a esses pais, né, eu busco fazer com que seja, né, o menos angustiante possível essa internação. E eu entendo, em alguma medida, que isso tem interferência no desenvolvimento dessa criança. Mas é um desenvolvimento imediato, né? Majoritariamente, quando dito sobre isso, vai se dizer de uma interferência ali durante a internação, né? Então, essa mãe muito vinculada, não sei como é que é isso muito bem, mas que parece que esse bebê também luta mais, né? Nessa presença desses pais que investem nele. Ou o tempo de internação parece que se coloca mais curto quando essa situação vai se colocando de um contato maior entre eles. Mas só dos 3 neonatologistas desses 16 vão dizer pra gente de um desenvolvimento a longo prazo. Olha só, esse vínculo que a gente cuida aqui, esse cuidado que a gente tem aqui, ele vai ter interferência no que essa criança vai ser lá no futuro, em como essa criança vai se relacionar nesse futuro. Até como ela vai se desenvolver em outros modos, né? Até no modo motor, numa série de situações que vão se colocando, o desenvolvimento dela vai ter relação com isso, né? E aí esse dado é muito importante, né? Importante por quê, né, gente? Importante porque é importante que a gente faça essa equipe lembrar que esse vínculo está muito além da internação.
que não basta a gente salvar só essa pele desse bebê, né? É importante que se salve essa pele psíquica, se assim a gente pode dizer, né? Esse cuidado tá muito além do que garantir simplesmente entregar esse bebê para essa família. Mas é entregar esse bebê para essa família que é um bebê no qual a família vai conseguindo se reconhecer nele, né? Reconhecer ele como parte dessa família, que consegue fazer planos para essa criança para que um dia essa criança venha a ser um sujeito. Se a assistência da psicologia é importante dentro da UTIM, e né, na assistência com os pais, na assistência com o bebê, na assistência com a própria equipe, né, também é importante para fazer a equipe médica e a equipe técnica da assistência no geral olhar também para o como eles são importantes nesse lugar. Um lugar que não é óbvio, um lugar que muitas vezes não é dito na formação deles, né? É só na assistência ali que eles vão se deparar, né, com esse lugar ou não. Então, se existe alguma ajuda que a gente pode fazer, é um pouco dentro do saber psi e sinalizando isso para a equipe, né? Para que a gente garanta que essa pele psíquica seja salva também ao fim desse processo da internação. Se alguém tiver interesse em saber com mais minúcias, tá, gente? Esse trabalho, ele rendeu um artigo, então a gente tem um artigo publicado, o título é o mesmo da minha fala hoje, então é possível encontrar ele na internet para quem quiser os dados com mais minúcias. Mas se posso colocar, é isso, né? É importante que a gente salve essa pele psíquica desses bebês prematurinhos que estão aí também. É esse também o nosso lugar na assistência. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Priscila. Eu fui convidada para falar um pouquinho hoje sobre o meu trabalho de conclusão de curso da residência médica em neonatologia, cujo título foi A Prevalência de Hipotermia em Recém-Nascidos na Admissão à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Eu apresentei esse trabalho em 2016, meu orientador foi o Dr. Robson, e o objetivo foi mostrar a prevalência da hipotermia nos recém-nascidos no momento em que eles eram admitidos na UTI, os riscos associados a esse fato e incentivar mudanças para minimizar esse problema. Bom, então falando um pouquinho da hipotermia, né, do conceito, a temperatura ideal do recém-nascido, ela deve ficar entre 36,5 e 37,5 graus Celsius, né, a temperatura axilar. E quando ela está abaixo disso, ela é considerada hipotermia. Então, ela pode ser classificada como uma hipotermia leve, quando os bebês estão com a temperatura entre 36 e 36,5, moderada, quando é entre 32 e 35,9 graus Celsius, e severa abaixo de 32. E esse é um importante fator relacionado à morbidade e à mortalidade neonatal. Então, existem vários estudos que mostram que os bebês, quando são admitidos, internados, né, na UTI neonatal, que a gente afere a temperatura no momento da entrada do bebê na UTI, e ela está abaixo do ideal, que esse fator ele tem relação com maiores complicações, morbidade e até mortalidade na internação desse bebê. E por que os recém-nascidos eles são mais suscetíveis do que uma criança grande, um adulto, à perda de calor? Porque eles têm grande superfície corpórea em relação ao peso, eles têm um maior tamanho da cabeça em relação ao tronco, então a cabeça é uma área que perde muito calor. Imaturidade da barreira epidérmica, então eles têm a pele muito mais fina, né, que não consegue conter essa perda de calor como um bebê maior, uma criança maior, e tem maior quantidade de tecido gorduroso subcutâneo. E, além desses fatores, quanto menor o peso de nascimento e ou a idade gestacional, maior é o risco de perda de calor. Então, os prematuros, né, que a gente tem falado aí no nosso simpósio, tem maior risco ainda de perder calor, porque eles têm esse agravante quando tem um menor peso de nascimento e uma menor idade gestacional. Como são as formas que o bebê pode perder calor para o meio ambiente? Então, convecção, que é quando tem diferença de temperatura do bebê para o ambiente, a convecção natural,
ou quando há uma movimentação de massa de ar sobre o bebê, a convecção forçada. Então, por exemplo, se esse recém-nascido fica próximo de uma saída de ar-condicionado, de um ventilador, de uma janela aberta, em que tem uma massa de ar passando, essa massa de ar, quando passa sobre ele, leva mais calor do que ele já perderia naturalmente se ele tivesse exposto num ambiente com uma temperatura menor do que o corpo dele. E a condução, que é quando a gente coloca esse bebê em contato direto com uma superfície mais fria. Então, por exemplo, se você colocasse o bebezinho em cima de uma bancada de metal, de um mármore frio, a pele dele em contato direto com uma superfície mais gelada perde calor por condução. Como a gente evita, por exemplo, a perda por convecção? Colocando o bebê dentro de uma incubadora de parede dupla, principalmente, que aí você evita essa movimentação do ar, né, sobre ele. Ele vai ficar ali protegidinho desses ventos, possíveis ventos do ambiente. E a condução, você evitando de botar ele diretamente numa superfície gelada, né? Então, usar, de preferência, colchões térmicos ou paninhos aquecidos, né? Lençóis aquecidos, para evitar essa perda de calor direto por condução. Evaporação, que é a principal forma de calor, de perda de calor do bebê. Pode ser evaporação passiva de água através da pele. Aumenta quanto menor o peso e a idade gestacional, então tá aí nossos prematuros sob maior risco de perda por evaporação novamente. E a maior perda por evaporação ocorre na primeira semana de vida, que é aquela famosa perda de peso, que é considerada normal depois que o bebê nasce, que a gente diz para a mãe, é porque perdeu líquido. E realmente, o bebê perde muito líquido por evaporação. E radiação, que é a perda de calor para superfícies ou paredes frias ao redor que absorvem calor por ondas eletromagnéticas. E aí a importância da parede dupla na incubadora, que ela impede essa perda de calor por radiação, tá? Como que a gente pode fazer essa proteção térmica dos nossos recém-nascidos após o nascimento e durante, né, na verdade, o nascimento? Então, uma das principais formas que ajuda a gente a evitar que o bebê fique frio após o nascimento é manter a temperatura da sala de parto numa temperatura confortável, não deixar a sala de parto estar numa temperatura fria. Então, se for uma sala de parto normal, tentar manter acima até de 25 graus. Se for um centro cirúrgico, a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas então tentar manter idealmente nos 24 graus, evitar aquelas salas de centro cirúrgico fria, as salas de cuidado fria, porque isso é um grande fator que faz o bebê ficar gelado, que faz ele perder calor. Além disso, a mãe também tem que estar aquecida, então às vezes a mãe está lá sem roupa, deitada para ter o parto, e ela fica muito gelada. Então, evitar a hipotermia materna. Uso de sacos plásticos de polietileno, principalmente nos prematuros, a gente na sala de parto coloca o bebezinho dentro de um saquinho, que isso é mais uma forma de proteger a pele dele dessa perda de calor. Uso de toucas, como eu já tinha falado, a cabeça é uma das áreas que mais perde calor. Hoje em dia é preconizado até a touca dupla, né, que a gente coloca uma camada plástica e depois uma camada de pano por cima. Isso para evitar a perda de calor nessa área, que é uma das principais. Uso de gases aquecidos e umidificados na reanimação. Então, o gás que sai ali, o ventinho que a gente usa, por exemplo, no CPAP, no respirador, esses gases têm que estar aquecidos, porque a gente colocando um vento gelado no nariz do bebê, isso aumenta também a perda de calor dele. Então, o objetivo do meu trabalho foi descrever a prevalência da hipotermia nos recém-nascidos no momento que eles eram admitidos à unidade de terapia intensiva neonatal, e o secundário, descrever a população em relação à idade gestacional, ao peso de nascimento e gênero, e verificar a adoção de medidas para prevenção dessa perda de calor na população estudada. Então, ele foi feito aqui na maternidade escola mesmo, da UFRJ, e como eu falei, quando o bebê interna na UTI, ele tem os seus sinais vitais aferidos e anotados, geralmente até pela equipe de enfermagem, e era essa temperatura que eu usei no meu estudo. Foi um estudo seccional,
a população eram recém-nascidos que eram encaminhados para a UTI diretamente do centro obstétrico, então, que nasciam ou de parto vaginal ou de parto cesáreo, e por algum motivo era indicada a internação. Então, não eram bebês que vinham, por exemplo, de fora do hospital para internar ou do alojamento conjunto. Eles eram bebês que eram diretamente encaminhados depois do nascimento para a UTI neonatal. A amostra eram recém-nascidos, nascidos aqui na maternidade escola, e a gente usou 100 bebês para fazer essa análise. Os critérios de inclusão, então, que tinham nascido na própria unidade, né, e que eram admitidos logo após o nascimento. Excluídos os bebês oriundos, então, de outras instituições, onde não foi possível coletar os dados, né, na admissão, recém-nascidos que não tinham tido a sua temperatura no momento da admissão aferida, então também não puderam entrar. Bebês que tinham alguma malformação que favorecia a perda de calor, então, por exemplo, gastrosquise, mielomeningocele, que já são fatores que provocam uma menor temperatura, então a gente excluiu esses. Dermatoses bolhosas congênitas, então doenças de pele, também prejudicam a manutenção correta da temperatura, a gente excluiu do estudo. Asfixia neonatal, febre materna intraparto, que aí poderia alterar a temperatura do bebê ao nascimento, tornando ele mais quente, e óbito na sala de parto. Eu listei os recém-nascidos, então, que eram elegíveis para o estudo, analisei os critérios de exclusão e excluí aqueles que tinham algum desses critérios que eu já expus, analisei os prontuários para coletar os dados, reuni num formulário, né, que a gente tinha que anotava todos esses dados importantes, e fiz a análise estatística dos dados e o relatório final do trabalho. E aí esse foi o resultado dos 100 estudados, 90 estavam hipotérmicos na admissão, então tinham uma temperatura axilar menor do que 36,5. Sendo que, desses com a temperatura abaixo de 36,5, 68% tinham uma temperatura com hipotermia moderada ou grave, que seria aquela abaixo de 36, né? Como eu falei, a temperatura entre 36 e 36,5 seria considerada uma hipotermia leve. Mas desses 90% que estavam hipotérmicos, 68% tinham temperatura abaixo de 36 graus. Aí uns gráficos ilustrando em relação à idade gestacional, né, mostrando que nos mais prematuros, então os prematuros abaixo de 34 semanas, a hipotermia foi como esperado, né, foi mais prevalente do que nos bebês prematuros tardios, que a gente chama, que são os bebês que têm entre 34 e 36 semanas e 6 dias, e nos acima de 30, desculpa, aqui está errado, acima de 37, menor ainda. Então, os bebês a termos tiveram uma prevalência menor da hipotermia e os bebês prematuros, principalmente os prematuros abaixo de 34, foram os que estavam mais frios à admissão. A temperatura ideal à admissão, então, apenas um tinha peso de nascimento abaixo de 1 kg e se manteve com a temperatura ideal. 50% desses tinham peso maior do que 1,5 kg. Dos extremo baixo peso ao nascer, que eram 12% dos pacientes estudados, 100% estavam hipotérmicos. Então, a gente vê aí como é difícil manter a temperatura ideal nos bebês prematuros extremo baixo peso. Apenas um recém-nascido de menos de 1 kg teve a temperatura entre 36 graus e 36,5 na admissão, que seria uma hipotermia leve, né? Do restante, todas as aferições dos bebês com menos de 1 kg foram abaixo de 36, então uma hipotermia moderada ou grave. O tempo médio entre o nascimento e a admissão à UTI foi de 35 minutos, né? A gente sabe, então, também que isso pode influenciar na perda de calor. Não houve diferença significativa entre os sinais vitais na admissão, estratificando-se os grupos de acordo com a idade gestacional. Então, apesar da gente ver que foi mais prevalente nos prematuros, isso estatisticamente não teve diferença.
Temperatura corporal abaixo de 36 graus está relacionado com hipodesenvolvimento cerebral e menor desenvolvimento no crescimento somático. Hipotermia moderada e severa tem relação com bradicardia e hipotensão. Então, a gente vê que são sinais vitais super importantes que, por exemplo, na UTI neonatal, podem levar a gente a pensar num bebê que tenha um choque, né, que precise de até aminas vasoativas. Então, o quanto a temperatura influencia no manejo clínico desse recém-nascido. Um bebê hipotérmico, então, pode estar bradicárdico apenas porque ele está com a temperatura abaixo do ideal. E aí, às vezes, ele vai ser mais invadido, receber mais medicações, para, por exemplo, aumentar a pressão, aumentar a frequência cardíaca, simplesmente porque ele não conseguiu manter uma temperatura ideal. Então, o quanto é importante a gente ajudar esse bebê a não perder calor, a manter a temperatura dentro do esperado, porque isso pode ter repercussões nos sinais vitais deles, repercussões clínicas graves. Hipotermia também está associado ao maior risco de desconforto respiratório, hipoglicemia, acidose e maior mortalidade. Então, são os desfechos aí que podem estar relacionados à hipotermia, que são desfechos graves, desfechos que influenciam muito no prognóstico desse bebê. Então, o quanto é importante a gente manter a temperatura ideal. Causas da maior prevalência de hipotermia em prematuros e baixo peso ao nascer. Então, eu já tinha falado do risco do recém-nascido no geral perder calor, mas os prematuros e baixo peso, eles têm ainda uma área de superfície corporal maior. Também tem uma pequena área de reserva térmica. Então, eles têm pouca gordura marrom, por exemplo, que mantém a temperatura ideal. Tem menor raio de curvatura corporal, com fina camada de barreira protetora morna. Tem a pele mais fina ainda do que um bebezinho normal e com menos queratina. Então, a pele dele está mais exposta ainda à evaporação. Por isso, até que nos bebês muito prematuros, a gente usa aquela incubadora umidificada, né? Menor quantidade de gordura marrom e menor capacidade de termogênese. O que é isso? É a capacidade do corpo do bebê combater o frio, produzir calor. Então, isso ocorre muito com a quebra da gordura marrom. É uma forma do corpo metabolizar essa gordura e gerar calor. Mas nos bebês prematuros, eles têm pouca quantidade dessa gordura. Então, maior risco ainda para ficar frios. Como prevenir a hipotermia? Então, controlando a temperatura da sala de parto, verificando a temperatura corporal materna, fazer um exame físico do bebê num local mais aquecido, então, usando aquela unidade de calor radiante, que são as UCRs que estão presentes na sala de parto. Contato pele a pele com a mãe é uma ótima forma de prevenir a perda de calor, quando a mãe está com o corpo aquecido, é claro. Desprezar os campos úmidos, então, quando o bebê nasce todo molhado, a gente seca ele, e se a gente manter aquele pano envolvendo ele molhado, não adianta nada. A gente tem que pegar esse pano molhado e descartar e colocar um outro paninho novamente seco. Uso de ar aquecido, como eu falei, principalmente nos respiradores. Manutenção da incubadora de transporte pré-aquecido, isso é um fator muito importante, porque quando o bebê é transferido do centro obstétrico até a UTI, ele é levado dentro de uma incubadora que geralmente já está no centro obstétrico, aguardando caso seja necessária essa transferência. E essa incubadora tem que se manter ligada na tomada e aquecida. Não adianta nada a gente ligar essa incubadora só no momento do transporte, porque não vai dar tempo dela se aquecer até ele chegar na UTI. Utilização de toucas, do saco, como eu falei. Agilizar o transporte, então tentar levar menos tempo para levar o bebê do centro obstétrico para a UTI. Isso a gente consegue principalmente prevendo uma internação. Então, por exemplo, se a gente é chamado para um parto de um bebê prematuro, que a gente sabe que vai ser internado, já avisa, né, a toda a equipe multidisciplinar para todo mundo se preparar. Então, a fisioterapeuta preparar o respirador, a enfermagem preparar o leito, as técnicas estarem preparadas para a admissão desse bebê, as pediatras já estarem, a equipe também formada para prescrever, para fazer o transporte, para fazer a sala de parto, para tudo isso agilizar o tempo, né, de transferência desse bebê do centro obstétrico para a UTI.
e evitar a baixa temperatura do ambiente, tanto do centro obstétrico quanto da UTI, né, na admissão desse bebê. Isso aqui é uma tabela que mostra a temperatura ideal da sala de parto de acordo com a idade gestacional e o peso de nascimento. Então, como eu falei, aquilo de 25, 24, isso é mais importante ainda de acordo com a idade gestacional. Então, o bebê a termo, ele até poderia ficar bem numa temperatura ambiente de 21 graus, mas o bebê prematuro extremo, ele precisa que idealmente esteja em torno de 25 até 26 graus. Então, realmente é muito importante a gente se atentar a essa temperatura ambiental. Então, como discussão, o alvo é a gente manter a temperatura do corpo desse bebê dentro da sua zona termoneutra. O que é isso? A gente, quando vai, por exemplo, ligar uma incubadora, a gente vê a temperatura ideal dessa incubadora de acordo também com a idade gestacional e com o tempo de vida desse bebê. Então, existem tabelas que ajudam a gente a saber qual é a temperatura ideal do ambiente de acordo com a idade gestacional e o tempo de vida desse recém-nascido. Essa temperatura já foi estudada e ela seria uma temperatura corporal onde o bebê tem o menor gasto metabólico possível com produção de calor. Então, tanto com produção quanto para baixar. Então, porque também se o recém-nascido ficar muito quente, ele também vai ter que gastar energia para resfriar o corpo dele. Então, a zona termoneutra seria a temperatura que mantém o corpo desse bebê dentro de um alvo ideal que ele não gaste energia nem para se aquecer, nem para se resfriar. A temperatura das incubadoras, então, é regulada de acordo com o peso de nascimento e o tempo de vida, e a temperatura corporal ideal, como eu já falei, é 36,5. Aqui mais uma tabela que mostra a zona termoneutra ideal, então isso poderia estar colado em todas as incubadoras, que aí a gente vai ver o tempo de vida do bebê, o peso e qual intervalo de temperatura ambiente que seria o ideal para ele. Conclusão, a taxa de hipotermia na admissão foi altíssima, os recém-nascidos prematuros e de baixo peso ao nascer são mais suscetíveis às baixas temperaturas e os resultados desse trabalho devem servir como alarme para a otimização dos cuidados perinatais, buscando melhorar ainda mais a assistência dos nossos bebês internados. E eu acredito que isso tenha acontecido, porque depois da apresentação desse meu trabalho, algumas mudanças foram ocorrendo, e eu acho que hoje em dia a gente já conseguiu melhorar muito a assistência nesse sentido. Tá bom? Obrigada.